Aplaude ao Senhor, pode se sentar, em nome de Jesus. Primeira Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo de número 30, versículo 1. Quem está aqui ainda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, enquanto vocês procuram aí, 1 Samuel 30, uma pergunta para os irmãos. O que é mais difícil na nossa vida, na nossa caminhada? O que é mais difícil de nós fazermos? Seja um cristão ou não, seja uma pessoa que conhece a palavra de Deus ou não, na sua opinião, o que é mais difícil para uma pessoa fazer? É lógico que existem inúmeras coisas difíceis, mas a pergunta ela é direta para nós, para cada um de nós responder a respeito da nossa própria vida, não da vida do semelhante, mas da nossa própria vida. Aí eu reformulo a pergunta de novo. O que seria tão difícil para você fazer? Existem pessoas que aparentemente parece que não há dificuldade para ele. Eu estou tentando lembrar de uma frase que eu vi ontem de madrugada, e eu não estou conseguindo lembrar. Mas se eu lembrar no decorrer da mensagem, eu falo. E eu estava estudando ontem, e o Senhor falou no meu coração. E eu me lembrei de muitas pessoas que a gente tem conversado, muitos conselhos que a gente tem dado. E uma das maiores ou das muitas perguntas que as pessoas fazem é justamente essa, que eu acredito que uma opinião particular de cada um é a mais difícil de ser feita, porque exige ou exigirá de nós uma força extrema, vai exigir de cada um de nós uma postura diferenciada. Por isso que hoje nós vamos meditar a respeito desse assunto. Vamos ler lá? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziglague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a região sul e Ziglague, e venceram Ziglague e a queimaram no fogo. E as mulheres e todos os que estavam lá, tanto pequenos como grandes, levaram cativos consigo. Eles não mataram ninguém, mas levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, e viram ali que ela estava queimada pelo fogo, e que as suas mulheres e os seus filhos tinham sido levados cativo. Então Davi, junto com os homens que estavam com ele, levantaram a sua voz e choraram a noite toda, até que eles já não tinham força mais para chorar. As duas mulheres de Davi também foram levadas cativa, Ainoã e Zaelita e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. Verso 6. E para Davi foi muito difícil, porque o povo o interrogava e queria apedrejá-lo, pois todo o povo se agonizou por causa de seus filhos e por causa de suas filhas. Mas Davi tinha uma forte fé em Deus,
o seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque: traze-me aqui o efode. E Abiatar o trouxe o efode a Davi. Então Davi fez o pedido ao Senhor, dizendo: perseguirei este povo inimigo e escaparei com vida? E ele lhe disse: persegue, porque tu os alcançarás e salvarás a todos. E Davi foi, e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, e os retardaram e os pararam ali. Somente até aqui. Diante desse texto, olhando esse momento da história, da vida de Davi, que ele enfrenta, nós poderemos aprender aqui algumas lições de como lidar com essa situação tão delicada. Está curioso para saber, né? Vou falar para você então agora. O tema dessa mensagem é encontrando força para continuar. Na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis de ser feita. É justamente encontrar força para continuar caminhando depois de ter passado por um turbilhão, por uma provação, por uma desordem de uma maneira, de uma natureza muito forte, uma recuperação quando algo abala a nossa casa, quando algo abala a nossa família, quando algo vem com a intenção de destruir, às vezes um sonho que levou 20 anos para ser construído. Quando algo vem para acabar com o casamento, para desestruturar a casa, desestruturar a família. E nós sabemos que existe muitas coisas que vêm para essa finalidade. Seja uma enfermidade, seja uma traição no casamento, seja alguma coisa que envolve a família, o filho, o marido, a mulher, enfim. Existe aquele momento que alguns chegam na vida, eu acredito que quase todos passaram por isso. Chega aquele momento em que nós olhamos a situação vigente que está acontecendo, e aí surge aquela pergunta que eu disse para você que muitos perguntam quando nós vamos aconselhar, falar. A pergunta é justamente essa que eu ouço: pastor, e agora? Como que eu começo tudo de novo? E agora, onde que eu vou tirar força para continuar? Alguns ainda dizem: pastor, como que eu vou enfrentar essa situação? Eu me lembro que quando eu dirigia uma igreja em outra cidade, um irmão me procurou e disse: pastor, aconteceu isso, isso, isso. A minha esposa me abandonou, ela foi embora com outro homem. E eu não tenho nenhum filho com ela, mas eu tinha uma vida com ela. E eu ainda amo ela, e ela foi embora. E eu não sei para onde ela foi. E eu não sei o que acontece. Aí a pergunta dele foi justamente essa: pastor, o que eu faço para continuar vivendo? Então, irmãos, é uma pergunta que é difícil de ser respondida. Porque a verdade é que quem está do lado de fora consegue ter uma visão melhor do que quem está do lado de dentro. Isso acontece muito no jogo de futebol. Por isso que a maioria dos brasileiros são torcedores e juízes. E não precisa nem estudar, Rael. Porque o cara está do lado de fora e o cara está narrando o jogo. Toca lá, fulano está lá do outro lado, está livre, toca. Mas o cara que está ali dentro do campo, ele não conseguiu enxergar. Mas aquele que está do lado de fora, ele enxerga. Por isso que muitas vezes não é regra, mas em algumas situações, o técnico,
que é, como que chama o segundo técnico? Auxiliar de técnico. A maioria das vezes, alguns times, o técnico pede que o auxiliar vá lá na arquibancada. E dali ele assista o jogo com o rádio na mão, e ali ele passa todas as informações para o técnico. Porque mesmo o técnico estando ali embaixo, ali na margem do campo, ele ainda não consegue ter uma visão apurada como aquele que está lá em cima. E lá em cima, ele então começa a mandar as dicas dizendo, lá no meio, do lado direito ali, né? Manda cobrir ali porque está um buraco ali. O cara está passando por ali. Vamos fechar ali. E ele vai dando dicas e as coisas vão acontecendo. E aí então o técnico ali de baixo, ele vai colocando a casa em ordem. Ele chama o jogador e diz para ele, fecha mais o meio de campo. Fecha mais ali, não deixa passar. O cara viu que está aberto ali, fecha. E ali ele vai armando o time e, consequentemente, esse time que está perdendo, ele vai sofrer uma reviravolta. E ele vai virar até o jogo e ele pode até ganhar e buscar uma vitória. O que eu quero dizer com tudo isso é que a pessoa que está vivendo uma situação difícil, ela está na situação dos jogadores que estão ali dentro do campo. Estão correndo para lá e para cá, mas não estão, às vezes, tendo uma visão diferente da situação. E quem está de fora, às vezes, vê a situação de uma outra maneira. Porque, convenhamos, irmãos, para as pessoas que sofrem tais adversidades na vida, para alguma delas, o mundo acabou. Você já ouviu essa frase? O meu mundo acabou, não tem mais chão. E pessoas, elas entram em uma caverna e ficam enclausuladas em situações e elas não conseguem sair mais. E aí passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa está presa dentro daquele mesmo cativeiro, porque ela não teve a sensibilidade, ou ela não quis colocar em prática talvez algumas coisas que aprendeu, ou não ouviu de alguém aquilo que ela deveria fazer para sair dessa situação. Então eu pergunto de novo, como encontrar forças para caminhar mediante uma situação que parece ser o fim? Eu me lembrei agora da netinha da irmã Delmira, quando ela estava numa situação muito crítica. Ela sabe que ela passou, a gente acompanhou. E a gente chega, irmãos, nessa situação, mesmo crendo em Deus, mesmo acreditando em Deus, mesmo tendo fé que Deus tem poder para reverter qualquer tipo de situação, mas nós somos humanos e sempre paira na nossa mente, e agora, meu Deus? O que vai ser dessa pessoa? Ou o que vai ser da minha vida? Ou o que vai ser do meu casamento? Deixa eu contar o retrato um pouco dessa história. Davi estava morando numa cidade chamada Ziglac. E ali ele tinha um exército com ele. Nessa época ele estava fugindo do rei Saul. E eles foram batalhar em outro lugar. Enquanto eles estavam guerreando em outro lugar, a Bíblia diz que os inimigos atacaram a cidade onde Davi morava. E a Bíblia diz que colocaram fogo na cidade e não sobrou pedra sobre pedra. Tudo que havia naquela cidade foi destruído. E a Bíblia diz que quando Davi chega na cidade onde ele morava, junto com seu exército, a Bíblia diz que não havia mais nada. Tudo havia sido aniquilado. E os filhos, as filhas, os netos, as esposas dos soldados que chegaram junto com ele, a Bíblia diz que não havia mais ninguém naquela cidade. Todas as mulheres, os filhos, foram levados cativo junto com os inimigos. E o texto diz que quando eles chegam neste local, a Bíblia diz que eles começam a chorar. E a Bíblia faz menção dizendo, e eles levantaram a voz e choraram até que não aguentaram mais chorar.
Você já viu alguém chorar até não aguentar mais? Isso só não acontece com criança. Criança nova. Criança nova chora a noite inteira. E não cansa, irmão. Uma coisa, aquele pulmãozinho piquitiquinho. Eu lembro da minha sobrinha quando era pequena. A Thaís, era a Thaís, né? Meu Jesus, irmão. Ela sentia muita cólica. Mas chorava uma noite inteira. E não cansava. Eu me lembro que quando a Stephanie nasceu, nós era casalzinho de primeira viagem, né? Aí a gente veio com ela para casa, bonitinho. Era só colocar no berço que ela começava a chorar. E chorou a noite inteira aquele dia, irmão. E depois a gente foi descobrir o porquê. Estava muito calor, então a minha esposa falou, está com calor. E ele tirava a cobertinha dela, mas criança novinha, ela sente frio, não calor. E ela chorava por esse motivo. Depois nós embrulhou ela bem embrulhadinho, amarrou com fita crepe para não sair a coberta. Ela dormiu a noite inteira e nunca mais deu trabalho. Mas você já presenciou alguém chorando até não ter mais força? Eu me lembro que eu vi um noticiário uma vez de uma mãe que perdeu o seu filho para as drogas. E ela recebeu o telefonema dizendo para ela ir até o local. E quando ela chegou naquele local, ela encontrou o filho morto. E ali ela começou a chorar. E ela chorou tanto, mas chorou tanto, que o choro levou ela a um desmaio. Ela precisou ir para o hospital, porque de tanto que ela chorou. Pois é, essa era a situação desses homens. Agora você imagina, irmão, hoje ainda existem homens que são super-homens, né? Existem homens que são super-homem, o cara não se dobra por nada. E nós estamos nesse século vigente. Agora imagine alguns anos atrás, ou alguns milhares de anos atrás, como os homens não eram duros. Eu acredito que o cenário em que eles viram naquele lugar devia ser uma coisa horrorosa. Devia ser algo horrível. Deus é bom. Devia ser algo horrível para levar homens desse nível chorar até não ter mais força. E a Bíblia diz que, o versículo 4, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força para chorar. O choro é um sinal, não é um sinal de fraqueza, presta atenção. Mas é um sinal de que alguma coisa boa ou alguma coisa errada está acontecendo. Então o choro, ele pode significar duas coisas. Ele pode significar um momento de alegria, ou pode significar um momento de sofrimento. Então o choro, ele pode nos levar a esses dois níveis. Quem chora é um modo de dizer, estou feliz, ou é um modo de dizer que alguma coisa está errada, e que alguma coisa precisa ser feita diante daquilo. Qual tem sido a nossa alternativa diante da crise que nós enfrentamos em nossas vidas? Qual é o motivo, ou a reação, ou a ação que nós fazemos diante de uma situação onde nós podemos dizer, e agora? Como que eu vou começar tudo de novo? Aonde eu vou encontrar força para prosseguir? Porque encontrar força para prosseguir é diferente de quem está começando, irmão. Quem está começando está com aquele gás, está com aquele pique total. Agora, quando você já está no meio do caminho, você já correu meia maratona, aí de repente começa a te dar dor para todo lado, de repente começa a dar cãibra para todo lado, e você almeja vencer aquela corrida, e você tira a força da onde para continuar? Pois bem, é o que nós vamos ver agora. A Bíblia diz, no versículo de número 6, acompanha comigo, diz assim,
capítulo de número 6. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, diz o texto no versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. No momento aonde nós paramos e falamos, e agora? Como que eu vou encontrar força para continuar? Nós encontramos força para continuar quando nós renovamos o nosso ânimo em Deus. Não existe outro segredo. Você pode até procurar uma ajuda médica, um psicólogo, um psicanalista, seja quem for. Ele pode até te ajudar, mas se você resolver se renovar no seu Deus, o Deus que você serve pode te dar força para você continuar. Pode te dar força para você se levantar, pode te dar força para você se renovar, e você pode sair daqui nessa noite fortalecido e renovado pelo Senhor, tanto na esperança, quanto na força física ou espiritual, para poder continuar caminhando um pouquinho mais. A Bíblia diz que Davi, no momento do maior sofrimento da sua vida, aonde ele viu tudo que ele tinha sendo levado embora, a Bíblia diz que ele chorou, e nós devemos chorar. Quem já chorou hoje aqui? Quem chorou ontem? Quem chorou esse ano? Irmão, seja sincero. Só os cabra macho, levanta a mão aí, deixa eu ver. Fica a mão levantada. Quem já chorou escondido, faz assim, ó. Tá vendo, irmão? Tem homem que eu não choro escondido. Se tiver que chorar, eu choro mesmo, estou nem aí. Mas tem pessoas que choram escondido. Mas nós precisamos chorar. Existe um momento do choro. Existe um momento que nós choramos. Só que nós não podemos passar a vida inteira chorando. Você já viu aquele ditado que não adianta ficar lamentando o leite derramado? Que a água que passou debaixo da ponte. Existe o momento do choro, mas depois do momento do choro, nós temos que renovar o nosso ânimo, irmão. Chorar não é feio, chorar nunca foi errado. O que é errado é quando nós nos entregamos e passamos a vida inteira chorando, a vida inteira lamentando, a vida inteira culpando os outros, a vida inteira culpando a vida inteira culpando o patrão, a vida inteira arrependido por algo que passou, a vida inteira com remorso de não ter aceitado algo no passado que poderia mudar o nosso futuro. E nós passamos a vida inteira reclamando, lastimando. Mas chega um momento que nós temos que parar de chorar e temos que fazer igual Davi. Versículo 6, a última parte. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Deus é o único que pode nos dar força para continuar. Deus é o único que pode nos dar força para chegar até o final. O que eu fico triste é quando eu escuto algumas pessoas dizerem assim: pastor, vou desistir. Aí eu digo: irmão, mas desistir por quê? Não, vou desistir, pastor, não estou aguentando. A luta é grande, a pressão é grande, e eu não estou aguentando, e eu vou desistir, e vou voltar para trás. Aí o Senhor me deu uma estratégia para alertar a vida dessas pessoas, e é algo que nós não percebemos, principalmente aqueles que têm uma mente derrotada, aqueles que têm uma mente de derrota, eles não percebem o que eu vou te dizer agora. Que a mesma distância para voltar para trás é a mesma distância de chegar até a linha final, porque ele já está no meio do caminho. Está entendendo? Mas o derrotado não consegue. O derrotado que eu digo é aquele que tem uma mente derrotada. Ele não consegue entender que o mesmo tanto que ele vai ter que voltar para trás é o mesmo tanto que falta para ele chegar no final.
Então, meu irmão, levanta a cabeça nessa noite e recobre força no Senhor, se fortaleça no Senhor, não desista da sua situação, não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pela tua família, não desista dos teus projetos, não desista do teu propósito, não desista do teu chamado. Deus vai te dar força para você caminhar um pouco mais essa noite, mas você tem que recuperar o teu ânimo. Não pode ficar uma pessoa desanimada o resto da vida, irmão. Toda vez que eu falo de desânimo, eu lembro do pastor Jesus. Ele fazia muito isso, né? Tem pessoas que só ficam assim, ó. Ô céus, ô vida, ô segunda-feira desgraçada. Sim ou não? Oh, meu Deus do céu, que vida é essa? Recobre força nessa noite, irmão. Não reclame. Quando a gente ensina aqui que o crente tem que se contentar com aquilo que Deus deu, não é se conformar com a situação, mas você tem que viver feliz na proporção em que Deus vai te dando, irmão. Tem gente que não consegue ser feliz quando ele não tem nada, entre aspas, vamos dizer assim. Como que essa pessoa vai ser feliz quando ela tiver alguma coisa na vida? Porque não é alguma coisa que vai trazer alegria para o nosso coração. O que vai trazer alegria para a nossa vida é viver diante da presença do Senhor. Se eu não estiver contente, se eu não tiver contentamento com Deus, não é dinheiro que vai trazer alegria para a minha vida. Não é emprego bom que vai trazer alegria para a minha vida. Porque o meu contentamento tem que estar no Senhor, tem que ser o meu Deus, de servir a Ele já tem que ser uma alegria. Só de estar na presença dEle já é o motivo de eu estar alegre. Independente se eu recebi algo ou não, se eu fui curado ou não, se o meu problema foi resolvido aquele dia ou não. O importante é renovar as forças do Senhor todo dia. Você está cansado, esgotado e abatido? Você não tem mais força para continuar? Olha o que eu escrevi aqui. Deus quer te ajudar a recuperar o ânimo nesta noite, para que você possa enfrentar os teus problemas de frente. Não fica correndo dele não, irmão. Não corre porque não vai adiantar. Está vendo que eu fui para a praia esses dias? Estou moreninho, queimadinho do sol. Eu e o John, cadê o John, companheiro? Olha lá, meu companheiro. Nós estava, né? Estamos ainda, mas já deu uma cegada, uma labuta lá em casa. E o sol torrava nós o dia inteiro. Aí a gente ficava fugindo um pouco aqui, fugindo um pouco ali, porque o sol faz mal, né? Excessivamente. Mas por diversas vezes eu olhei para o John e disse: vamos lá, meu filho. Porque não adianta nós ficar prorrogando. Nós vamos ter que fazer do mesmo jeito. Se nós não fazer agora, nós vamos ter que fazer depois. Então já vamos lá e vamos acabar de torrar o resto que falta. Pelo menos a gente faz e depois a gente canta o hino da vitória. E graças a Deus a gente fez. A área está pronta, aleluia. Agora eu posso sentar lá e ficar na sombra e o sol já não queima mais a minha cabeça. Aprendam isso, irmão. Tem coisa que você tem que fazer. Para de ficar prorrogando problemas na sua vida. Para de ficar prorrogando situações que vai arrastar você mais um ano de 2020. Para de ficar sustentando problemas que vai acrescentar ainda mais sofrimento na sua vida. Em nome de Jesus, se levanta nessa noite. Reaja diante do problema. Levante a cabeça e enfrente essa situação. Se o problema é espiritual, vai buscar a presença do Senhor. Se o problema é falta de desejo de estar na presença do Senhor, vai fazer um jejum, vai se consagrar, vai ler a Bíblia, vai trabalhar para Jesus, vai fazer alguma coisa, mas pelo amor de Deus, irmão, se levanta diante desse problema, não deixa esse problema fazer você se prostrar mais um ano. Não permita isso. O problema só é forte quando você é fraco. Se você resolver ser forte, o teu problema vai se tornar fraco. Porque Deus te dá força para isso. A Bíblia diz que Davi, depois que chorou tanto, não aguentava mais chorar,
Estava quase desmaiando. Davi parou de chorar. Aí sabe o que Davi fez? Isso aqui, ó. Vou levantar e vou buscar o que é meu. Separei 3 versículos para você. Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim. Quem está com calor, diga amém. Eu estou quase derretendo aqui. Isaías 41, 10. Por isso não temas, porque eu estou convosco. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te seguro com a minha mão direita. E você será vitorioso. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele está o meu coração e nele confio. E dele receberei ajuda. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá vigor àquele que está sem força. Levante a sua mão para o alto aí no nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu me fortaleço na confiança de que o Senhor está comigo, no nome de Jesus. Aplaude a Ele aí, meu irmão. Terceiro, como encontrar força para continuar? Busque a direção de Deus. Perceba que Davi queria o que era seu, queria resgatar o que era seu, queria de volta o que o inimigo levou. Mas a Bíblia diz que depois de chorar, ele se colocou de pé, ergueu a sua cabeça, resolveu achar força da onde ele achava que não tinha. E a outra atitude dele foi buscar a direção de Deus. Sabe por que muito crente fica batendo a cabeça? Porque não aprendeu ainda a buscar a direção de Deus. Não aprendeu ainda. Mas pastor, como que eu busco? Orando. Algumas pessoas dizem: pastor, eu quero fazer isso. Aí eu digo: falou com Deus, irmão? Não, falei, pastor, falei. Tá, e Deus falou com você? Não. Falei: então, você não buscou a direção? Avisar uma coisa é uma coisa, pedir permissão é outra coisa. É como o filho chega para o pai. O filho chega para o pai e fala assim: ó pai, é o seguinte, ó, peguei 100 na sua carteira, estou saindo e não sei a hora que eu volto. Pensou, Luciano? Ou então, graças a Deus não aconteceu em casa, né? Nem vai acontecer. Mas de repente o namorado chega, Cris, cata a filha, some sem falar para onde vai, e você não sabe para onde está. Ele pediu, aí depois manda um zapzinho: mamãe, estou na casa de fulano de tal. Avisar é uma coisa, pedir permissão é outra coisa. Buscar a direção de Deus é pedir a permissão de Deus. E para isso tem que ter coragem. Porque o Deus que eu conheço, a Bíblia diz que é o Deus do sim e o Deus do não. E tem crente que não ora, que tem medo de ouvir não. Porque se ele ouvir não, ele fica todo magoadinho. E às vezes Deus não fala audivelmente. Às vezes Deus usa o pastor. Às vezes Deus usa um líder. E diga: não! Já faz um bico grande. Vai que nem igual aquelas criancinhas quando quer chorar, né? O olho já enche de água. Aí ele vai embora para casa. Também não volto mais para aquela igreja. Não quero mais saber também mais. Irmão, deixa de fazer birrinha. Vai buscar a direção de Deus para aquilo que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que Davi buscou a direção de Deus. Ele optou em buscar a direção de Deus. Versículo 8. E ele perguntou ao Senhor:
devo eu prosseguir, perseguir este bando de invasores? Aí ele pergunta: Senhor, eu irei alcançar essa raça que roubou tudo aqui? Aí a Bíblia diz que no mesmo instante, o Senhor lhe respondeu. Olha, irmão, que interessante. No mesmo instante, na mesma hora, Deus só está esperando você pedir para Ele. Deus só está esperando você pedir para Ele. Quando você resolver pedir, Deus vai te responder na hora. E Ele respondeu para Davi. Olha o que ele disse: vai, persegue-os, pois é certo que você o alcançará, e tirará da mão deles tudo o que eles roubaram. Imagina só, meu irmão. O Davi já tinha recuperado o ânimo, já tinha parado de chorar o leite derramado. A cidade já estava queimada, tudo já estava destruído, ia ter que reconstruir mesmo, não tinha jeito. Todo mundo já tinha sido levado embora, ele estava sozinho. Então ele parou de chorar, recuperou ânimo e foi buscar a presença do Senhor. Você imagina se ele já estava fortalecido, imagina com uma palavra dessa. Deus dizendo: vai, porque você vai alcançar, e além de alcançar, você vai trazer de volta tudo o que eles roubaram de vocês. E assim foi. É promessa de Deus para a nossa vida. Quem já leu Jeremias 33:3, diga amém. Quem sabe o que está escrito em Jeremias 33:3, diga amém. Então vai saber agora. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Promessa de Deus, irmão. Eu não sei o que você está fazendo, que você ainda não clamou ao Senhor. Clame a Ele, pois Ele tem resposta para o teu problema. Clame a Ele, porque Ele tem solução para o teu problema. Clama a Ele nessa noite, meu irmão. Finalizando. E Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Devemos prestar atenção na leitura. Atacou eles o quê? Desde o amanhecer até de tarde. E sabe que a tarde, para o povo hebreu, era considerada quase 6 horas da tarde. Porque das 6 horas em diante, para o judeu, já é outro dia. Eles passaram, meu irmão, o dia inteirinho guerreando, o dia inteirinho matando inimigo, o dia inteirinho eles passaram lutando. Às vezes nós não queremos lutar, mas nem 10 minutos, irmão. Às vezes nós não queremos guerrear nem meia hora. Às vezes nós não queremos passar um dia de consagração. Às vezes nós não queremos tirar 1 hora para Deus, que para nós é muito. Eles passaram o dia inteirinho guerreando, o dia inteiro. Olha o texto. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. E Davi recuperou tudo o que era seu, tudo o que havia sido levado, inclusive as suas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filho, nem filha, nem bem algum, nem qualquer outra coisa que fora roubada. Davi recuperou tudo. Está no texto aqui. Até um prego que eles levaram, Davi trouxe de volta. Mas você tem coragem de entrar na terra do inimigo? Você tem coragem de entrar no lugar do erro, que o erro te roubou tudo na vida? Que o erro te roubou muitas coisas? Você tem coragem de entrar lá, guerrear e tomar aquilo que é seu, que Deus te deu, por herança, por direito, é teu. E você tem liberdade de pegar de volta. Davi trouxe tudo. Versículo 17 e 19. A pergunta que eu faço para você:
fechando essa mensagem, é 2 perguntas e uma afirmação. Primeiro, pelo que você precisa batalhar hoje? Primeira pergunta. Pelo que você precisa batalhar hoje? Fica de pé em nome de Jesus. Segunda pergunta. Qual é o cenário da sua vida que você precisa de mudança? 2 perguntas. Primeira, pelo que você precisa batalhar hoje? Qual tem sido a sua luta durante esse ano todo? Tem gente que a luta dele tem sido ser crente durante o ano inteiro. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas o desafio de alguns foi ter sido crente durante o ano inteiro, irmão. Para alguns foi desafios ferozes. Venceram momentos de desânimo, venceram momentos de fraqueza. E Deus te sustentou até aqui. Deus te trouxe até no dia de hoje. Pelo que você precisa batalhar hoje? Segunda pergunta. Qual o cenário da sua vida que você precisa de mudança? Eu disse 2 perguntas e uma afirmação. A afirmação é essa. Então, lute. Obviamente nós não devemos pegar coisas seculares e trazer para a mensagem. Isso não edifica. Mas existem coisas que nós ouvimos e que tem muita profundidade no seu dizer. Eu estava vendo um filme uma vez, e nesse filme o personagem dizia assim: vamos lá e vamos lutar. E se alguém morrer, levanta e continua lutando. Acho que você não entendeu, né? Vou repetir. Vamos lá, vamos lutar. E se alguém morrer, levanta e continua lutando. O que você vai fazer hoje? Hoje é o último domingo do ano. Glória a Deus. E Deus te deu vida. Então nós vamos fechar aqui na frente hoje. Você vai vir com esses 2 propósitos. Primeiro, pelo que você precisa batalhar hoje. Pode sair do teu lugar e vem. Segundo, qual é o cenário da sua vida que você precisa de mudança? Você vai lutar. Olha para a tua mão aí. Olha para a tua mãozinha. Outros têm mãozona. Deus te deu uma espada nas suas mãos. Cada um de vocês aqui tem uma espada. Cada um de vocês tem uma ferramenta. Deus já deu a espada, a arma para você lutar. E você vai guerrear nessa noite por aquilo que você está precisando. Vamos sair da área de conforto, irmão. Vamos sair da zona de conforto. Vamos deixar a zona de conforto e vamos começar a batalhar por aquilo que nós estamos precisando. Você já chorou bastante. Agora chega de chorar. E recobre ânimo nessa noite. Levante a cabeça nessa noite. Renove a tua força em Deus. E começa a buscar a direção de Deus para a tua vida. E saia daqui lutando nessa noite por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
Aleluia. Vai falando com Deus nesta noite. Vai pedindo fortaleza nesta noite. Vai se fortalecendo no Senhor. Diz a Bíblia: fortalece no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no teu Deus. Se fortaleça na palavra. Levante a sua cabeça. Continue a caminhar. Continue a andar. Continue a lutar. Não desista. Recebendo força nesta noite. Vai recebendo força nesta noite. Vai recebendo ânimo. Vai recebendo ânimo. Deus quer te dar força para caminhar. Levante as duas mãos para o alto e diga: Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu escudo, Deus é o meu broquel, Deus é a minha força, Deus é a minha força. Deixa que eu ore, fecha os teus olhos. Levante as duas mãos para o alto. Senhor, aqui está o teu filho. Aqui está a tua filha. Aqui está, Senhor, o povo que acredita no poder da tua palavra, Pai. Aqui está a igreja que acredita no poder profético da palavra. E eu quero profetizar nessa noite que eles não sairão daqui da mesma maneira que entrou, Pai. Vai sair daqui com o coração de leão. Vai sair daqui rugindo como um leão. Vai sair daqui, Senhor, fortalecido como a rocha. Vai sair daqui, ó Deus, inabalável pela tua palavra. Vai dando força agora. Vai renovando as forças desse irmão. Vai renovando a força desse casal. Vai renovando a força dessa família. Renova cada um deles nesta noite, Pai. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. E é o que eu profetizo na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Levante suas mãos e receba a bênção. Aos irmãos que não vão passar conosco a virada, eu quero desejar para você um ano repleto e recheado de bênção e de vitória. Que 2020 seja e será um ano de conquista para a tua vida. E os irmãos que passarão conosco, nos vemos aqui na terça-feira, em nome de Jesus. Levante a mão.
Que a graça do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje para todos sempre, todos digam amém.